Hoje, eu e minha equipe vai falar sobre um assunto que está interligado com a matemática desde os dias. Ai, desisto da minha vida, gente, de verdade. Vou catar o microfone. Eu e minha equipe vai falar de um assunto que a matemática está interligada desde os dias da sua criação quanto agora atualmente. Você pode escutá-lo, senti-lo e até relembrar do passado em algum momento. Esse assunto é a música. Sim, a matemática está na música também. Os teóricos da música, com frequência, usam a matemática para entender a estrutura musical e comunicar novas maneiras de ouvir música. Usam a matemática também para entender as escalas musicais, sendo que alguns compositores incorporaram a proporção áurea e o número de Fibonacci em seu trabalho. A matemática é utilizada pelos estudiosos da música como uma forma de facilitar suas teorias a respeito da criação dela. Da matemática são usadas na música a teoria dos conjuntos, a álgebra abstrata e a teoria dos números. Como isso acontece? Do ponto de vista acústico, os sons utilizados para a produção de música, executando os sons de alguns instrumentos de percussão, possuem determinadas características físicas, tais como oscilações bem definidas e a presença de harmônicos. Entende-se, no caso, por oscilações bem definidas, o fato de que um som musical, na grande maioria das vezes, ocorre de forma sustentada, pouco ou muito, de maneira que sua característica de oscilação se mantém por alguns ou muitos ciclos, diferentemente dos ruídos e outros sons não musicais. Do que diz respeito à presença de harmônicos, cabe lembrar que a maioria dos sons musicais não ocorre apenas em seu modo mais simples de vibração, pois são compostos sempre deste modo, e de mais outros chamados de modos harmônicos, que nada mais são do que o corpo vibrante, oscilando também com frequências múltiplas inteiras de 2, 3 e 4, etc., da frequência do modo fundamental. Mas o que é uma frequência? É uma repetição com referência de tempo. Imagine, por exemplo, uma roda de bicicleta girando. Se essa roda completa uma volta em 1 segundo, dizemos que a frequência dessa roda é uma volta por segundo, ou 1 Hz. Hertz é apenas um nome dado para representar a unidade de frequência e costuma ser abreviada para Hz. E onde entra a matemática nessa história? Observou-se que quando uma frequência é multiplicada por 2, a nota permanece a mesma. Por exemplo, a nota Lá, 440 Hz, multiplicada por 2 é igual a 880 Hz. É também uma nota Lá, só que uma oitava acima, ou seja, mais agudo. Se o objetivo fosse abaixar uma oitava, bastaria dividir por 2. Podemos concluir, então, que uma nota e sua respectiva oitava mantém uma relação de 1/2. Bom, voltando no passado, na época da Grécia Antiga, existe um homem chamado Pitágoras, que fez grandes descobertas, não só na matemática, como também na música. Assim, conhecemos oitavas, que ele descobriu brincando com uma corda esticada. Quando tocamos essa corda, ela vibra. Então, Pitágoras decidiu dividir essa corda em duas partes, onde foi possível observar cada uma de suas extremidades. O som era o mesmo, porém um mais agudo que o outro. Pitágoras também não parou por aí. Ele dividiu essa corda em 3 partes para observar o som que cada uma podia produzir. Ele reparou que um novo som surgiu, diferente do anterior. Dessa vez, não era a mesma nota, uma oitava acima, mas uma nota diferente, que precisava receber outro nome. Esse som, apesar de ser diferente, ele combinava com o som anterior, criando assim uma harmonia agradável ao ouvido, pois essas divisões, até aqui mostradas, possuem relações matemáticas. Metade e 2/3 do nosso cérebro gosta de relações lógicas e bem definidas. Assim, ele continuou fazendo subdivisões e foi combinando aos sons matematicamente, criando escalas que mais tarde estimularam a criação de instrumentos musicais que pudessem produzir essas escalas. Quando nós tocamos duas notas juntas, estamos comparando um som que bate x vezes por segundo por outro som que bate y vezes por segundo, resultando a uma fração de x sobre y. A pioneira para a existência das notas musicais e das músicas foi a matemática. Essas notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que eu acredito que todos conhecem,
já foram conhecidas como gama pitagórica, em homenagem a Pitágoras. As notas eram compostas de frações. Dó era 1/1, Ré, 8/9, Mi, 6/81, Fá, 3/4, Sol, 2/3, Lá, 16/27, Si, 128/243 e Dó, 1/2. Com isso, você pode observar que os números presentes nos numeradores são potências de 2 e os números dos denominadores potências de 3. Os pitagóricos utilizavam os números 2 e 3 porque acreditavam que eles eram números especiais, pois através deles qualquer número poderia ser gerado. Portanto, deveriam estar presentes na matemática e na música. Assim, podemos ver claramente que esses números não saíram do acaso, e que o objetivo desde o início foi dividir uma escala em 12 partes iguais, de maneira que a última nota voltasse a ser a primeira. Concluindo, foi assim que surgiu a escala e, consequentemente, a música. Então, quando você ouvir uma música, vai saber que a matemática está presente nela em todos os momentos.